Eu fico no dia de gravação, eu fico muito tensa. Porque a gente não tem pauta, né? O pessoal já deve ter percebido, nossa intenção é realmente fluir. Me deu vontade de ouvir uma música que você ama também, tenho certeza. Qual que é? Eu coloco muito de vez em quando esse gênero musical pra tocar, porque me dá muita nostalgia. Pagode. Não, mais uma chance. Ou você não me conhece? Não, eu já sei. Chitãozinho Chororó, Fogão de Lenha. Não foi fogão de... Foi Nuvem de Lágrimas. Nuvem de Lágrimas. Não, primeiro eu tava cantando assim, bem baixinho, né? Ah, uma nuvem de lágrimas. Aí depois, menina, eu coloquei o meu fone de ouvido. Ai, que delícia. No máximo, fui fazer o café e tava lá na cozinha. Não vou fazer isso agora aqui. Não faz não. Você fez. Nossa Senhora do céu. Aí cantei a música inteira, assim, só que eu tava com fone de ouvido, então eu mesma não tava me ofendendo com aquilo. Sabe quando é gostoso? Eu me senti num show, assim, enquanto eu fazia o café. E aquela intensidade, que essa música é intensa, né? Tipo, uma coisa que rasga o coração, né? E foi isso, eu queria compartilhar. Depois eu tomei um café e comi um chocolate pra me dar energia. Nossa, velho, você mandou muito mal. Eu tô rouca. Esse é o podcast Quando Eu Tava na Barriga da Baleia. Uma viagem às profundezas, nas entranhas, com um ponto de partida, mas sem destino certo. Mergulha com a gente. Eu sou a Monique. Eu sou a Estela. Quando eu tava na barriga da baleia. Quando eu tava na barriga da baleia... Nossa, quando eu tava na barriga da baleia. Eu não achava que eu precisava sair de lá. Tem essas músicas assim, né, que são... servem como uma espécie de alavanca pra colocar a gente num estado X, que a gente só vai alcançar a partir daquele momento que a gente der aquele play, né? Sim. Eu faço isso com Nuvem de Lágrimas também, mas eu faço isso com uma outra. Você pode provar milhões de beijos. Essa é forte. Ai, sabe uma que eu também gosto? É aquela do... Ai, não é que eu gosto, essa eu não gosto muito. É aquela do retrato em cima da mesa, um copo de cerveja. Mas isso é o quê? Que música é essa? Eu sei qual que é essa. Aí eu me afogo no copo de cerveja. Eu tenho a imagem na minha cabeça, sabe? A fotografia do apartamento, da mesa, do retrato e do copo de cerveja. Porque, tipo, desde criança, quando eu ouço essa música, eu imagino. Então, sempre que eu ouço essa música, eu imagino o mesmo cenário. O cenário original. Sim, mas você percebe que o cenário que eu imagino não é o mesmo que o seu? Isso é a coisa mais incrível do mundo. Com certeza. Quando eu tava na barriga da baleia, eu deixava as pessoas me julgarem. Semana passada, eu decidi rever O Senhor dos Anéis, os 3 filmes. E eu tinha visto só no cinema quando saiu, em 2002, 2003, 2004, provavelmente, porque foram os anos que eu tava no colegial. E, tipo, tinha várias cenas que eu falava assim, nossa, eu, já sei o que vai acontecer agora. Eu lembrava de várias cenas. E também lembrava de várias coisas que não aconteceram. Uma delas, mais marcante de todas, é que eu lembrava da cena que o Legolas morria, que ele levava uma flecha, que ficava assim, e ele ia morrendo. E simplesmente isso não aconteceu o filme todo, eu fiquei até o último momento esperando ele morrer, fiquei até feliz que ele não morreu, né? Mas eu lembrava da cena, e eu fiquei assim, gente, como é possível? Será que eu sonhei com isso na época que eu vi os filmes? Será que eu pensei que podia acontecer e fiquei com essa imagem gravada na minha cabeça? Não sei, muito estranho. Tem essa coisa das memórias fabricadas, né? A gente fabrica memórias. A gente acha que tá lembrando, na verdade a gente criou. Tá inventando. Tipo, às vezes eu lembro de uma coisa que eu não tenho certeza que aconteceu. Porque essa memória é só minha, né? Sei lá, tipo, momentos que eu era criança e que eu tava ali brincando com alguma coisa. Ou, e será que aconteceu mesmo? Sim. E será que aconteceu desse jeito? Porque a minha percepção de criança era outra, né? Quando eu tava na barriga da baleia, não podia fazer barulho. Quando eu tava na barriga da baleia, as coisas não faziam sentido, mas eu dava um sentido pra elas. Quando eu tava na barriga da baleia, a sacada era azul. Eu tava dentro de uma piscina. Não faz de conta. Isso me faz pensar sobre uma coisa uma noia que eu tenho há um tempo, que é assim, a gente nunca sabe quando uma coisa tá acontecendo pela última vez. É bem pesado, na verdade. Mas eu, penso nisso, assim, tanto em relação a coisas mais intensas, né, mais profundas, mas também em relação a coisas
Sabe? Sei. Tipo, a última vez que eu fui em São Paulo, eu fui na casa de uma amiga minha. Tipo, eu frequentei muito o apartamento dela. Então, tipo, eu tinha uma relação com aquela rua, as plantas do apartamento, com a decoração do apartamento, com o cheiro do apartamento, com o tapete, com tudo. E a última vez que eu fui em São Paulo, eu fui lá na casa dela, tipo assim, com pressa, a gente acho que ia almoçar, alguma coisa assim. De repente, tipo, ela me conta que ela se mudou e aquele apartamento não existe mais, sabe? Tipo assim, aquele microsistema não existe mais, sabe? Tipo, mas eu não sabia que era a última vez. Quando eu tava na barriga da baleia, eu não lembro muito. E às vezes, quando eu penso isso no presente em relação a alguma coisa, sabe? Tipo, eu entro num lugar que eu sei que daqui a um tempo não vai existir mais. Ou simplesmente penso que ele pode não existir mais, ou que eu posso não entrar. E eu, tipo, fecho os olhos, assim, e inspiro, sabe? Porque eu falo assim, eu queria lembrar desse cheiro depois, assim, sabe? Tipo, eu queria... Eu vou esquecer dessas coisas, eu vou esquecer desse detalhe da parede, eu vou esquecer da... Enfim. É louco, né? Porque, na verdade, a gente fica nessa ânsia de ter as coisas do jeito que a gente acha que elas são, né? Do jeito que a gente lembra que elas são. E as coisas, na verdade, estão o tempo todo em transformação, né? E aí, se a gente lembrasse disso mais, eu acho que a gente ia fazer mais registros dos momentos presentes. Registro, sim, esses registros internos mesmo, né? Essa coisa de, tipo... É o contrário da ansiedade. Sim. E a gente fica nesse trânsito entre passado e futuro o tempo todo. Né? O que a gente acha que foi e o que a gente não sabe que virá. Por que é tão difícil ficar no presente? Tem essa coisa de estar no presente, que eu acho que estar no presente é pensar menos, sabe? E isso que eu tô falando é assim, eu acho que é um tipo de ansiedade também, sabe? Porque, sabe onde que eu sentia muito isso? E é muito doido? Na faculdade. Nossa. Aquelas paredes, aquele chão, e a gente fez o curso num prédio super bonito, antigo, né? Que era um antigo convento. Um edifício histórico. Era tudo lindo, tava caindo, tava tudo cagado, mas era lindo. Todo um mistério do lugar, uma poética, né, daquele lugar. Mas eu, quando tava lá, parece que eu já sentia essa nostalgia pelo futuro, sabe assim? Porque eu sabia que ia acabar e eu sabia que eu ia sentir muita falta. E aconteceu uma coisa muito doida um dia desses, que foi alguém publicou no Facebook um vídeo, né? Ah, eu vi. Era um vídeo, assim, bem corriqueiro de uma manhã de aula na faculdade. E só que o que mais me chamou a atenção foi, tipo, o chão, a parede, as árvores. O desenho daquele azulejo, e, assim, aquelas colunas. Né, não tem nada especial, são só as pessoas saindo. Isso chama nostalgia. Ai, cara, olha, eu tô toda arrepiada só de lembrar. Essa madrugada aconteceu uma coisa muito doida, que eu acordei, né? Uma abelha louca passeando pelos pensamentos. Tipo, comecei a lembrar, assim, de várias pessoas da faculdade, sabe? Tipo, rostos, assim, que eu nem lembro o nome. Mas sabe o que aconteceu nesse dia? Eu fiz um exercício muito louco. Eu comecei a caminhar pelo prédio, sabe? Tipo, já que eu tô pensando nisso, e me imaginar caminhando e fazendo esse esforço de lembrar, sabe? Como que era? Então, quando chega aqui, tinha uma escada, e depois da escada tinha aquela casa, tipo, aquele banheiro que era enorme. Quase um exercício de memória ativa, sabe? Você se colocou no lugar e foi andando, tipo, Street View da memória. Exatamente! A memória é uma coisa muito... Nossa, sabe o que isso tá me lembrando? Aquela coisa daquela série que você me indicou, A Maldição da Mansão Bly, gente. É um drama bonito, é uma história linda, realmente, mas é quase um terror, suspense psicológico, digamos assim, não sei. Eu acho que Pelo menos eu senti muito medo. Tem um terrorzinho, né? Mas tem justamente essa coisa, né, de passear por memórias ativamente, assim, as personagens eram colocadas dentro das memórias e falando, nossa, eu tô aqui de novo, né, como se fosse colocado naquele lugar para revisitar. E agora eu acabei de ter uma viagem. Será que a gente fica lembrando das coisas porque a gente precisa olhar para essas coisas de novo e aprender com elas? Alguma coisa que a gente não apreendeu? Uma boa pergunta. Sabe aquelas memórias que são meio traumas, nem sempre boas, que você fica lembrando? Como se eu assistisse um filme de novo pra a cada vez que eu assisto entender mais. O que eu tenho que entender dessa cena que eu não entendi? Quando eu tava na barriga da baleia, eu só via a barriga da baleia. Só queria finalizar o assunto da memória, porque eu acho que, na verdade, queria deixar uma proposta aqui para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, que é a proposta de
Pensar num lugar que você gostaria de voltar, tipo, sei lá, uma casa que você morou, e tipo, fechar os olhos e fazer essa auto-meditação guiada, sabe? De caminhar pelos cômodos, porque o que eu achei incrível foi que, tipo, eu realmente, assim, fazendo esse exercício de caminhar pela Unesp, eu realmente vi coisas e pessoas que existiam e que eu não lembraria, assim, só tipo de falar lá na Unesp, sabe? Tipo, não ia lembrar de vários detalhes, assim. Não ia estar na primeira camada da sua memória, né? Você teve que entrar mais, assim. E tá lá, entende? Tipo, as coisas estão em algum lugar. E é como se você fosse, assim, entrasse e tivesse uma prateleira, assim, de memória. Eu achei bem especial. Quando eu tava na barriga da baleia, era tudo perfeito. Eu queria contar aquele sonho. Parece que... Sabe uma sensação quando você sonha que aí o resto dos dias você vai sendo meio que guiada por esse sonho? Não sei se você sente isso. Sim. Mas é uma coisa assim, tipo, pré-sonho e pós-sonho, sabe? Mas enfim, eu sonhei que eu tava numa chácara com toda a minha família. Nossa. Aí você já entende que tinha uma multidão ali, né? Sim. E aí... eu tava daquele jeito, que eu tô sempre nas festas de família, que é sozinha e com todo mundo. Desmanchando todas as rodinhas. Desmancha a rodinha comunista aqui, desmancha a rodinha feminista ali. Não, tô brincando, não teve esses temas não no som. Aí eu sei que, enfim, tava nessa situação aí, crianças correndo, família, pá. Aí eu fui andando assim, sozinha, né, passando pelas pessoas. Aí eu vi a minha avó numa rede, falei com ela. Aí depois vi outra pessoa numa rede. Aí depois eu fui pra tipo um playground de criança. Desses que adulto pode subir, sabe? Essas casinhas de madeira. E sentei assim, e apoiei os pés no chão, e os joelhos ficaram pra cima, e fiquei lendo meu livro. Aí quando eu olhei no meu joelho esquerdo, tava saindo do meu joelho bichos. Só que não era uma situação assim de... Antes das pessoas ficarem com nojo ou aflição, não era que tava saindo bicho e tinha sangue, músculo, pele, e corte, gordura. Não era uma situação real. Parecia que eu era um desenho animado e que o meu joelho tinha um bolso de pele. Desse bolso saíam bichos. Quando eu acordei, descrevi esse bicho, né, pra Elisa, 4 patinhas e um rabo, como se fosse um lagarto. Só que ele tinha o corpo bem assim, ondulado e fino, como se fosse uma minhoca, uma larva, não sei. Ela falou, é uma salamandra. E quando eu fui dar um Google e vi, porque eu não sei você, mas eu nunca tinha visto uma salamandra. Sim. Eram salamandras. Grandes, pequenos. Nossa, e tal. Que forte. A minha avó me olhou com a maior cara de... Eu sei o que isso significa. Quando que isso aconteceu, né? Aí eu, agora, vó. Aí ela foi pegando assim, uma, pegava as salamandrazinhas assim, pequenininhas. E olhou pra minha cara e o sonho acabou. Nossa, Monique. E o que é salamandra, que eu sei que você deu um Google? Eu dei um Google desesperada, né? Sonhar com salamandra significa que você vai ter que... Você vai, tipo, passar por uma situação em que você vai ter que resistir a uma situação de vergonha, de azar, de alguma coisa que você não se identifica, um ambiente que não é legal pra você, que te dá uma repulsa e que você vai ter que sobreviver a isso. Primeiro que assim, quando você me contou esse sonho, vou dizer qual foi a minha sensação ouvindo da imagem que eu criei na minha cabeça. Não que isso importe pra alguma coisa, e não que isso seja processo terapêutico. Não é. Porque a sensação que me dá, a sensação que eu tenho é que você tava muito em você, passando por essas pessoas, e foi lá e encontrou o seu espacinho e foi ler um livro. Tipo, sabe? Não tinha assim... E o sonho é justamente isso, é você passando por uma situação e indo ficar na sua... Não que a situação, que a sua família seja uma adversidade, não é isso que eu tô dizendo. Não, eu tô entendendo. Mas eu não sei, eu tive uma sensação boa do seu sonho. Uma coisa de sabedoria, não sei porquê. Como uma coisa relacionada à sabedoria. O livro, a avó que, tipo, diz que sabe o que isso significa. E esse olhar, né? Forte. Quando eu tava na barriga da baleia, eu estava num estado meditativo. Eu tô tentando lembrar qual foi a última vez que eu dei um Google num sonho. Eu acho que foi no dia que eu sonhei com uma pantera negra. Eu te contei? Não contou não. Esse foi que eu tava caminhando, tipo, por um bosque. Tinha uma pantera. Uma pantera, tipo, enorme mesmo, a bicha, assim, gigante. E ela tava meio que rondando, sabe? Deixa eu só fazer uma pergunta. Ela era uma pantera de imaginação de filme de criança que andava em 2 pernas, ou ela andava 4 patas? Não, ela era tipo um gato preto gigante. Tipo uma onça preta. Uma pantera. Realista. Bem realista. E ela tava andando, só que eu não tinha medo. Tipo, eu sabia que ela tava ali, mas ela tava, tipo, ela passava e ela sumia, e de repente ela aparecia de novo e ela me observava. E de repente,
colocava as 2 patas assim em mim, sabe? Tipo, como se me empurrasse assim contra a parede, entre aspas, porque eu não sei se tinha parede, que era um bosque. E ela olhava nos meus olhos, assim, bem no fundo dos meus olhos, e falava. Aí vem a parte meio desenho animado. Ok. Ela falava, tipo, por telepatia, ela não mexia a boca. Ela olhava bem no fundo dos meus olhos e falava assim, deixa eu ver se eu posso confiar em você. E eu olhava pra ela e falava assim, tranquilo, né? Eu pensava, tranquilo, eu sou confiável, pode olhar no fundo dos meus olhos. E eu ficava olhando no fundo dos olhos dela e enfim, do sonho. Foi bem legal esse sonho. Você não chegou na parte que ela te dava a resposta, confio ou não confio? Eu tinha muita certeza que ela ia confiar, porque eu tinha certeza que eu era de confiança. Você é, eu te acho confiável. Eu acho que eu também sou. Galeria existencial. Você gosta de viajar com outra pessoa? Eu tenho uma reflexão / pergunta. Outras vozes. O pensamento que eu quero dividir. Sempre me acometeu ter que olhar muito mais pra isso. Galeria existencial. Outras vozes das profundezas. Oi, Monique, oi, Estela. Obrigado por me convidar para compartilhar minha crise, minha questão. Essa crise que eu tenho, eu carrego ela já há algum tempo. Porque esta crise é de um homem, um jovem adulto, que na verdade está lidando com as escolhas que uma criança fez para ele. E essa criança sou eu mesmo no passado. Porque esta criança descobriu que era gay, descobriu que eu gostava de meninos e descobriu também muito cedo, por volta dos 6 anos, que isso não era muito legal, assim, não estava muito na moda, não era muito aceito. E aí, desde muito cedo, assim, muito, muito cedo mesmo, com todas as limitações que a compreensão de uma criança tem, né? Mas desde muito cedo eu pensei pragmaticamente o que é que eu ia fazer da vida. Então, a pessoa que vos fala agora, no alto dos seus 31 anos, é a pessoa que está vivendo a vida que uma criança planejou para ele. Só que, obviamente, como já é de se esperar, essa pessoa que hoje vive aqui, que hoje habita meu corpinho, ela já não é mais aquela criança. Só que eu estou seguindo a regra, né? E aí eu estou chegando nesse momento em que eu vejo que as coisas estão, em certa medida, andando, né? Mas que eu já não me reconheço mais nelas. E aí eu me deparei com a ideia da crise dos 30, a maravilhosa crise dos 30, que eu não sei exatamente o que é, mas na minha cabeça parece que a crise dos 30, você não se identifica mais, você não se reconhece mais nas coisas que você faz. Só que eu já passei por essa crise provavelmente, sei lá, várias vezes. Claro que todo mundo tem crises ao longo da vida, mas eu acho de verdade que a minha crise ao longo da vida, ela sempre foi a crise dos 30. E aí eu fico lembrando muito de um filme maravilhoso que eu vi uma vez, um filme francês que se chama E Se Vivêssemos Todos Juntos, que é a história de 5 idosos que vão viver todos juntos. E aí tem uma das personagens que ela fala o seguinte: disseram para ela que quando ela chegasse a uma certa idade seria o fim, mas que nunca disseram para ela o que é que se faz no fim. A partir de uma certa idade que ela não precisava mais pensar na vida dela, porque a vida dela não fazia sentido, tinha acabado. E ela finalmente chegou nesse período da vida e ela ainda está viva, e ela ainda tem desejos e vontades, e ela não sabe o que fazer com aquele tempo. E eu sinto que a minha crise dos 30 é exatamente isso, enquanto a crise dos 30 para algumas pessoas é você chega aos 30 e você pensa, meu Deus, ainda tem muita vida para viver. Eu também olho que tem muita vida para viver, mas eu realmente não tenho nenhuma perspectiva, não tenho sonhos. Ai, meu Deus, que triste isso. Não tenho sonhos, não tenho perspectiva, porque eu não tenho um trajeto, não tenho uma criança de 6 anos que projetou para além dos 30. E eu acho que a minha crise é essa. Impactada. Caramba, velho. Bem, primeiramente, bem, muito obrigada pela sua presença e por compartilhar essa crise, a sua eterna crise dos 30.
Eu, assim, me identifiquei completamente. Nossa. Eu amei a frase que você disse. Eu queria, tipo, fazer um outdoor e colar na minha testa, que inclusive cabe. Cabe. Mas eu queria fazer um outdoor com a frase: vivendo a vida que uma criança planejou. É sério. Se eu fosse fazer um livro sobre mim, esse ia ser o título. Muito, muito bom. Ao mesmo tempo que tem essa questão de já não saber mais. É poético. É super poético ao mesmo tempo. Tem a história, né, da astrologia, que nesse período, entre 28 e 30, a gente tem o famoso retorno de Saturno, né? Quando eu tinha, tipo, por aí 28, engraçado que eu machuquei o joelho ensaiando uma peça de teatro e foi a desculpa perfeita pra eu não ensaiar mais a peça. Eu gostava da peça, eu gostava das coisas, mas eu, tipo, tava numa crise profunda com tudo, assim. E o que me vinha... Apesar de acho que eu não decidi nada quando eu era criança, mas começou a me vir muito forte por que eu tinha feito as minhas escolhas. E se, tipo, era eu que tinha feito as minhas escolhas, sabe? Ou se isso que você, né, tipo, eu tinha decidido uma coisa quando eu tinha 16 anos, né, não é criança, mas é, que, tipo, eu queria fazer, no caso era o teatro, né? Eu queria fazer teatro e tinha que ser daquele jeito, e tinha que ser, tipo, tudo assim, muito quadradinho na minha cabeça. E de repente me questionar se eu fui pouco flexível, acho que na minha trajetória, sabe? Em relação às outras coisas que apareceram, com um objetivo muito pontual e com pessoas à minha volta com objetivos também muito... Tipo, você tá junto com outras pessoas na vida, né? Tipo, às vezes os desejos se confundem e você não sabe mais qual é o seu desejo, qual é o desejo do outro. E eu não tô falando de relação amorosa, erótica, tô falando de parcerias, né? De várias ordens, assim. Mas às vezes o nosso desejo se confunde. Isso me veio muito forte, sabe? Eu acho que tipo, é isso um pouco, né? Qual era o desejo do bem criança? Qual é o desejo dele agora? É um período conturbado. Pensar nessa criança que reagiu a estímulos que ela recebeu ali, que de certa forma é o que acontece com todas as crianças, né? É o que pelo menos eu acredito, assim, a gente vai reagindo aos estímulos que a gente recebe, né? E ele referenciou esses estímulos em relação ao fato dele saber desde muito cedo que ele era gay e que isso não era tranquilo para a sociedade. Esses estímulos acabaram definindo coisas. Sim. Escolhendo por ele. Sim. Quase como se fosse essa aflição, assim, né? Mas e se eu não tivesse essa condição? Então, ou seja, e se a sociedade fosse outra? E realmente dá um... Sim. na cabeça. Isso se aplica a tudo, assim, quando eu olho pra mim também, quando eu olho pra minha vida, eu olho e falo assim, nossa, pode crer, né? E se eu não tivesse essa história... Enfim, o se não existe. É engraçado, porque uma coisa que eu pensava nessa época, né, que a minha crise foi um pouco em relação ao teatro, era o lugar que eu chegava... Eu precisava me expressar por algum lugar e foi esse lugar que me acolheu. E foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida naquele momento. E aí quando chegou, acho que tipo nessa crise dos 29, dos 30, eu olhei pra isso com muita gratidão, mas eu já não sabia se era suficiente pra eu continuar. Me salvou naquele momento e por isso eu fiz essa aliança de que eu ia fazer isso pra sempre. Uhum. Mas de repente eu não tinha mais certeza. Acho que é um momento que aparecem essas dúvidas, assim, mesmo. Do porquê das coisas, né? Do porquê das escolhas, assim. E aí, isso bate com um outro pensamento, que é pessoas que acreditam que a gente tem uma missão. Que a gente tá aqui pra cumprir uma missão. Ai, cara, isso me dá desespero. Não só religiosa... Não, desespero. Desespero. Não, assim, mas eu não tô falando só de um jeito pragmático, de religioso. Sim, eu tô falando, por exemplo, a gente tem uma amiga que acredita nisso. E essa missão não necessariamente precisa ser, sei lá, o Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá. Não uma coisa que o mundo precisa te conhecer, mas que você veio pra essa existência, pra realizar isso. Não seja um peso morto no mundo, né? Não seja alguém que tá aqui existindo sem nenhum propósito. As nossas passagens pelos lugares têm um propósito. E quando eu penso nisso, aí eu surto. Porque eu não banco falar que eu tô aqui cumprindo meu propósito. Eu acho super bonita essa ideia da missão e do propósito. E eu acho que tem uma coisa pesada que eu acho que isso virou um mercado, né? Um mercado de encontrar a sua missão e o seu propósito. Ai, tudo vira mercado. E com isso uma cobrança muito grande da gente com a gente mesmo, de tipo, acordar todo dia, qual é a missão? Qual é a minha missão no mundo? Qual é a minha missão no mundo? E eu acho que, na verdade, eu não sei onde eu ouvi isso, mas eu acho que a gente tem várias missões, né? Uhum.
Tem várias fases da vida e vários, por exemplo, você tá num novo trabalho agora, você provavelmente tem uma missão nesse trabalho em que você tá levando coisas que, tipo, fazem parte da sua trajetória desde que você, sei lá, começou no teatro ou começou na vida e que, tipo, você tá arrastando pra lá. Então, eu não sei, eu acho que a missão, né, não é uma coisa assim tão, assim, tipo, eu tenho uma missão e eu vou com ela do princípio até o fim da minha vida, sempre... Não. Porque o caos faz parte da missão, né? Eu acho que a missão é mais uma árvore, sabe? Tipo, você tem você, que é o tronco, e os galhos são... As missões que você lança. Cada braço que você lança é uma missão. Que lindo. Ou assim, cada galhozinho e as folhinhas são tipo expressões da sua missão principal, que eu acho que a nossa missão principal é se amar. É tipo você se conhecer e se aceitar e se amar, porque a partir daí, tipo, todo o resto vem. A árvore brilha no escuro, sabe? Uau. Mas sabe que essa coisa da missão que a gente tá falando, pra mim, traz uma outra imagem que o Ben trouxe no áudio, dessa pessoa, daquele filme que ele citou, né? Que é essa pessoa que chega no fim da vida, né? Aspas para o fim. Né, porque já traz uma conotação, né, de que a gente é produtivo na faixa etária tal, e aí depois dessa faixa etária a gente não é mais produtivo, e é muito bizarro isso, é um pensamento muito estranho, né, que triste pensar que alguém de 70 anos viveu tudo que tinha pra viver. Se essa pessoa tá viva, ela não viveu tudo que ela tinha pra viver. Ela só para de viver tudo que ela tem pra viver quando ela morre, assim, nessa existência. Sim, e eu acho que aí volta naquela conversa do outro episódio, que é tipo, você deixa de ser produtivo pro seu trabalho no escritório, ou na fábrica, ou na escola, mas a sua vida não é só isso. Exato. E eu acho que isso se liga, né? Eu acho que não existiria a crise dos 30, ouso dizer isso, se não existisse todo esse imaginário do envelhecimento, né? Esse imaginário do envelhecimento que é o fim da vida, que é o fim da produção, que é o fim dos sonhos, que é uma derrocada. O envelhecimento não necessariamente é uma derrocada, né? Você pode olhar o envelhecimento como um ápice. Eu sempre lembro quando a gente relaciona envelhecimento com isso, se sentir vivo, se sentir produtivo, a Conzinha, que eu lembro dela sempre falando assim, e essa coisa de gente que fala, no meu tempo não era assim, no meu tempo eu vivia assado, no meu tempo as coisas... E assim, qual que é o seu tempo? O seu tempo é o tempo de todo mundo, que é o hoje. Total. Tipo, não tem seu tempo. Não é porque você viveu tantos anos atrás que aquele lá é o seu tempo e agora você tá fora do seu tempo. Não faz sentido esse pensamento. Eu sempre penso nisso. Essa crise dos 30 também tem a ver com a gente imaginar que é o meio da vida produtiva, né? Tô aqui fazendo aspas com o dedinho. E na verdade a gente não sabe, né? Eu tenho um poema, aquela que vai se citar, sim, vou. Nunca fiz isso, é o 5º episódio, acho que eu tenho liberdade. Não, é que é um poema de uma linha. Eu queria estar no meio, mas posso estar já no fim. É isso. Uau. A gente não sabe quando é a última vez. Realmente, a gente não sabe. Mas se bem que assim, né? Não sei se... Se bem... Olha, Ben-Hur, talvez eu tenha aumentado suas angústias junto com a minha parceira Estela, não sei. Bem, vai passar. Isso que é bom lembrar que vai passar, a crise dos 30 passa. E eu acho que é tipo assim, em vez de ter essa cobrança da grande missão, aceitar as pequenas missões, porque a vida é o que tá acontecendo agora, né? Tipo, não dá pra você esperar descobrir qual é a coisa que você vai querer agora pra começar. Então acho que a gente precisa puxar um fiozinho do novelo e até chega uma hora que tudo faz sentido, né? Ou não. A gente não é um projeto. Não é um projeto de PowerPoint, que tem começo, meio e fim e que tem uma lógica. Em tudo tem uma lógica, né? Menos o do Dallagnol. Nem todo projeto tem lógica, inclusive. O que eu queria dizer não é porque o Ben dos 30 tá vivendo os planos do Ben dos 6, que o Ben dos 30 não possa fazer outros planos. Lembrando que fazer plano não adianta de nada, né? Porque a gente já falou isso, a gente tem que ser coerente. Não, eu não tô aqui pra ser coerente, já quero avisar isso. Que eu acho que também aceitar quando vem um branco e tipo, nossa, não sei. E tá bom. Não sabe. Porque também gente que sabe o tempo todo o que é que tá fazendo e a que tá servindo e por que tá existindo é meio estranho, né? Eu acho estranho. Eu não acredito.
Pra gente se achar, a gente tem que se perder. E a gente só acha depois que se perdeu. Uau. Por isso que o meu santo de cabeceira é São Longuinho. Ai, São Longuinho me ajudou ontem. Um dia desse eu fui procurar o cachorro da minha amiga que tinha fugido e pedi pro São Longuinho. Tô devendo 100 pulinhos pra ele, porque foi difícil achar o cachorro. Véi, na boa, pega muito mal dever pra São Longuinho. Eu não gosto de ser amiga de quem deve pra São Longuinho. Não, eu sei, mas ele não tá magoado porque ontem eu perdi um negócio, uma tampinha, e eu pedi e já achei. Ele não tá com mágoa, não. Cuidado, se fosse você, eu simplesmente pagava o que você deve. Eu vou pagar. Com o santo a gente não brinca. Tá bom. Parabéns. Então é isso, Benhur. E não se reconhece, não se identifica, respira, que uma hora vem, né? Galeria existencial. Você gosta de viajar com outra pessoa? Momô, vem cá. Olha, as pessoas não param de me perguntar quando sai o próximo episódio, você sabe? Não sei. Tamo à deriva. E como faz pra ficar sabendo, então, quando o episódio sair? Olha, se você ainda não segue o Quando Eu Tava no Spotify, segue agora. Aí, quando sair o próximo episódio, você vai receber a notificação. Não perde, não. Mergulha com a gente. O desenho sonoro e a edição desse podcast são feitos pela maravilhosa Elisa Garcia. Amiga, eu amei falar com você. Eu amei muito hoje. Ô, amiga, você ama sempre, né? Vamos lembrar disso. Eu sempre tenho medo antes, mas depois eu fico muito feliz. Beijo! Tchau. Um beijo. Esquece qualquer coisa. Tchau. Eu acho uma falsidade. A gente acabou de combinar de se despedir. Ah, vamos se despedir. Isso é uma puta de uma falsidade, porque agora a gente vai fazer uma reunião e vai tomar cerveja, a gente vai fazer uma festa virtual. É isso que eu tenho pra dizer.